Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, buscando direção espiritual com sabedoria e discernimento para compreendermos a vontade de Deus a cada um de nós, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, a todos vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, PR Ivan Fidelis, Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, comente, deixe seu like, compartilhe, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante e indica a outras pessoas, e desta forma nós vamos levando a mensagem do Evangelho, cumprindo o propósito de Jesus Cristo. Então, a todos vocês, que Deus continue abençoando, fortalecendo, guiando, e que neste momento nós possamos ter uma pausa para reflexão acerca da palavra de Deus, acerca das questões espirituais que Deus tem para falar conosco. Um dos personagens muito destacado na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, é Nicodemos. Nicodemos, ele é um líder religioso, junto com os fariseus, a sua religião judaica, no farisaísmo, só que ele questiona a si mesmo acerca daquilo que ele aprendeu, daquilo que foi colocado como verdade absoluta para ele, e quando ele ouve a mensagem de Jesus e a pregação de Jesus, ele procura entender um pouco mais, ele procura se aprofundar um pouco mais dentro desta verdade que Jesus Cristo está apresentando com uma interpretação diferenciada daquilo que eles já viviam dentro do grupo de fariseus. Afinal de contas, os fariseus, na época, eram os detentores da palavra de Deus, os detentores da lei, e desta maneira eles viviam segundo a interpretação pessoal que eles fizeram da Bíblia. Só que, em muitos detalhes, esta interpretação pessoal, ela ultrapassou os limites da verdade do que Deus estava apresentando e trouxe mais peso para as pessoas, e isto criou uma situação muito difícil, uma situação muito ruim na compreensão do Evangelho eterno, na compreensão da palavra de Deus, que deveria ser referência para todas as pessoas, não só para os judeus, mas a palavra de Deus é referência do povo de Deus para o mundo. Nós, como cristãos hoje, que assumimos esta missão de Abraão, a missão do patriarca de Israel, nós temos a missão de nos colocarmos como parâmetro, como postura cristã, participantes do reino de Deus, como embaixadores de Cristo. O que quer dizer isto? Nós pertencemos a um outro reino e onde nós estivermos restaurados, nós ali temos uma embaixada, um representante de um reino dentro de outro. Nós somos embaixadores do céu no reino da terra, que neste momento, como diz o apóstolo João na sua primeira carta, ele fala no capítulo 5, 19, que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o mundo está dominado pela ação adversa à vontade de Deus, adversa a Deus. Satanás é um termo hebraico que quer dizer adversário. Então, o mundo hoje ele é posicionado em adversidade a Deus, ele é um adversário de Deus. E nós, como membros do reino de Deus, como filhos de Deus, temos a missão de representar a Deus na terra, representar o seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso foco, e representar a Igreja de Cristo, que foi instituída, que é formada pelos verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. O que quer dizer isso? Um adorador é aquele que toma as decisões pautados na palavra de Deus como única regra de fé e prática. Estes são adoradores em espírito, porque o Espírito Santo é quem revela da sabedoria e discernimento para compreendermos a palavra de Deus, e em verdade, como Jesus mesmo coloca,
em João 17:17, nós temos que ser santificados pela verdade e a palavra de Deus é a verdade. Enfim, tudo se volta pela palavra, mas tudo também tem que ser interpretado da maneira correta na direção do Espírito Santo, e Jesus Cristo ele veio exatamente para firmar essas bases, para corrigir aquilo que o ser humano tinha interpretado errado ao longo de milhares de anos. E aí Jesus, em muitas situações, ele está não trazendo uma mensagem nova, um evangelho novo, mas ele está restaurando aquilo que Deus revelou desde o princípio da maneira correta. E Nicodemos, percebendo tudo isso, ele começa a observar o discurso de Jesus, a postura de Jesus, a interpretação de Jesus, e desta maneira ele busca mais informações a respeito daquele ensino, daquela doutrina que está sendo passada. A questão é, com quem buscar referências? Com quem buscar mais informação? Só poderia ser com Jesus, porque ele mesmo estava direcionando ao povo, ele estava falando ao povo, ele que tinha a compreensão do que estava sendo exposto. Então, Nicodemos, ele vai falar com Jesus e fazer algumas perguntas a Jesus de algumas coisas que ele quer entender melhor, que ele quer compreender melhor. E aqui, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3, a partir do versículo 1, eu estou lendo na versão da Bíblia A Mensagem, que é uma versão mais contemporânea, numa linguagem mais simples, mas aqui, João, capítulo 3, versículo 1, o texto começa dizendo assim: havia um homem dos fariseus chamado Nicodemos, um destacado líder entre os judeus. Certa vez, ele visitou Jesus, tarde da noite, e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre que vem de Deus. Ninguém pode realizar esses atos que revelam a realidade de Deus se Deus não for com ele. Jesus disse: você está absolutamente certo. Preste atenção. A não ser que alguém nasça do alto, não é possível ver aquilo que estou apresentando. O reino de Deus. Como pode alguém nascer se já nasceu e cresceu? Estranhou Nicodemos. Não é possível entrar de novo no útero materno e nascer outra vez. E que história é essa de nascer do alto? Jesus respondeu: você não entende. Deixe-me dizer de novo. A não ser que alguém se submeta a essa criação original, a criação na qual o vento pairava sobre as águas e o invisível movendo o visível, um batismo para uma nova vida, não lhe será possível entrar no reino de Deus. Quando você olha para um bebê, vê apenas isso, um corpo que se pode contemplar e tocar. Mas a pessoa que tem um nascimento interior é formada por algo que você não pode ver nem tocar, o espírito, e se torna um espírito vivo. Olha que interessante a maneira que Jesus apresenta o evangelho a Nicodemos. Ele está falando para Nicodemos: você tem que ser tocado pelo Espírito Santo, transformado pelo Espírito na sua mente, no seu coração, compreender este novo nascimento dentro da revelação espiritual e compreender que nascer de novo é ter uma nova compreensão da vida, é ter uma nova compreensão de si mesmo, é ter uma nova compreensão das questões espirituais, mas de uma maneira correta, se for dirigido pelo Espírito Santo. É isso que Jesus está falando a Nicodemos. Ele fala: Nicodemos, você tem que nascer de novo. O que significa este nascer de novo dentro do contexto para Jesus? Você nasceu um israelita dentro do judaísmo. No judaísmo, você cresceu ali observando o farisaísmo, que é uma linha religiosa dentro do judaísmo. Ali você se tornou um doutor da lei,
dentro da perspectiva humana, mas sendo um doutor da lei na perspectiva humana, não quer dizer que você conheça as questões espirituais. As questões espirituais, elas vão muito além daquilo que nós vemos ou podemos imaginar na perspectiva humana. Enquanto nós estivermos apegados às coisas da carne, como muitas pessoas têm como padrão de se apegar às coisas da carne como obras de salvação, e aí engloba um monte de coisa, a questão de apresentação pessoal, o estilo de roupa, o uso ou não de alguns adornos, a questão alimentar, se alguém é vegetariano, se é vegano, se não é, se faz diferença entre uma coisa e outra, tudo isso é matéria. São essas coisas que Jesus está pontuando. Vocês aprenderam a viver observando a matéria, e agora Jesus vem trazer e nos conduzir uma revelação espiritual para que nós compreendamos a Deus no momento da criação, em que ele criou homem e mulher, em que nós fazemos parte desta criação, mas ele criou homem e mulher com uma base pura, íntegra, perfeita, como seres espirituais. E desta maneira é que nós temos que pautar a nossa vida, sermos guiados pelo Espírito Santo, para compreendermos que nós, em Cristo Jesus, guiados pelo Espírito Santo, nós somos seres espirituais. Mesmo que ainda estamos na carne, vivemos na carne, nós temos um corpo carnal corrompido pelo pecado, mas nós lutamos contra o pecado para fazer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. É claro que existem conflitos, nós não somos perfeitos, existem erros que, ao longo da nossa vida, o Espírito Santo vai nos revelando e nós vamos corrigindo pelo poder de Deus, mediante a oração, mediante ao crescimento do conhecimento da palavra, e desta maneira, cada vez mais, nós deixamos aquilo que é da carne e nos pautamos pelo conhecimento e pelo prazer de viver aquilo que é espiritual que Deus tem para cada um de nós. Então, quando nós compreendemos esta espiritualidade plena, íntegra, pessoal e de comunhão total com Deus, nós vamos compreender o que é nascer de novo. Nascer de novo, deixar de lado os conceitos humanos, os preconceitos humanos, deixar tudo aquilo que é da humanidade ensinado de uma maneira equivocada, de uma maneira errônea, e trazer a verdade da palavra de Deus para que nós vivamos segundo o poder de Deus pela fé, porque é assim que a palavra de Deus nos diz. Nós vivemos de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. É desta maneira que nós devemos pautar a nossa vida. E Nicodemos está diante de Jesus, e Jesus está explicando essas questões para Nicodemos e falando para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. E Nicodemos, ele está tão ligado às questões da carne que ele entende esse nascer de novo como como um nascimento literal. Então ele fala para Jesus: mas como é que eu vou voltar a ser um bebê? Como é que eu vou entrar de novo no útero da minha mãe? Como que eu vou me desenvolver de novo? Isso é impossível. E, de fato, olhando no aspecto físico humano, de fato, isso é totalmente impossível. Mas Jesus estava falando da mente, do coração, relacionado à espiritualidade, onde o poder de Deus transforma a nossa mente, o nosso coração, as nossas perspectivas de fé. Ele transforma a nossa compreensão da palavra de Deus, daquilo que é errado, trazendo aquilo que é certo. E se eu vivo numa compreensão maior, numa compreensão daquilo que eu não conhecia, então o meu pensamento, os meus sentimentos, a minha estrutura emocional e psicológica, ela nasceu de novo, ela renasceu. Nós utilizamos muito esse termo em muitas situações, né? Tem situações em que uma pessoa, por exemplo, num acidente automobilístico muito grave,
em que a pessoa consegue sobreviver e sair daquela situação, nós usamos esta expressão. Ele se envolveu num acidente, mas ele nasceu de novo. Nascer de novo é ter uma outra oportunidade, ter a oportunidade de fazer melhor, de fazer diferente, de corrigir os erros. E é tudo isso que Jesus está explicando para Nicodemos. Na continuação do texto, do versículo 7 em diante, o texto de João 3, ele diz assim: portanto, não fique surpreso quando eu digo que você tem que nascer do alto. De fato, desse mundo, de fora desse mundo, por assim dizer, você sabe muito bem que o vento sopra para lá e para cá. Você o ouve sussurrando pelas árvores, mas não tem nem ideia de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo acontece com aquele que é nascido do alto, pelo Espírito de Deus. Aquele que é nascido, ele é guiado para o alto. Nicodemos perguntou: o que o Senhor quer dizer com isso? Como acontece? E Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel, como você não sabe o básico? Ouça com atenção. Esta é a pura verdade. Falo apenas a respeito do que conheço. Por experiência, dou testemunho apenas do que tenho visto com os próprios olhos. Não me baseio em boatos. Observe o que Jesus fala aqui: não me baseio em boatos. Nós temos que ter bases sólidas, temos que compreender a verdade da palavra de Deus, temos que colocar em prática esta verdade, vivermos como pessoas espirituais, como depois o apóstolo Paulo, fazendo uma releitura desse texto, ele vai falar: buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive. Busquem as coisas lá do alto, porque nós não pertencemos a esse reino, nós não pertencemos a este mundo. Por mais que nós busquemos satisfação, prazer, e temos muitos prazeres, e nem sempre esses prazeres são pecaminosos, porque Deus nos proporciona muito prazer em viver neste mundo. Nós temos que ter prazer, felicidade, harmonia, paz, dentro da direção espiritual, naquilo que agrada a Deus, com foco em Jesus. Então, mesmo no mundo corrompido pelo pecado, mesmo nós sendo corrompidos pelo pecado, nós podemos viver o melhor do que Deus tem para cada um de nós. E é isso que ele está falando para você hoje. Que você viva o melhor, que você faça o melhor, que você conheça o melhor e que você melhore a cada dia na santificação, na fé, no amor e com bom senso, porque isto é o direcionamento de Deus para todos os dias de nossas vidas até a volta de Jesus Cristo. Tudo isso ele coloca para Nicodemos e fala: Nicodemos, se você não entende o básico, como é que eu vou te explicar coisas mais sólidas? Se você não entende nem aquilo que deveria ser compreendido naturalmente, afinal, você é um mestre em Israel. Observe que esse diálogo de Nicodemos com Jesus é um diálogo entre mestres. Jesus fala que Nicodemos é um mestre e Nicodemos chama Jesus de mestre. Então é um diálogo entre mestres, não é um diálogo entre leigos. E é por isso que Jesus cobra de Nicodemos uma interpretação correta, porque se ele é mestre, ele tem que saber interpretar. E aí que Jesus fala: Nicodemos, você não está sabendo nem o básico, você é um mestre em Israel e não sabe nem o básico, não sabe o que é nascer de novo. Por que que Jesus fala isso? Porque Isaías explica o que é nascer de novo. É nascer do Espírito, é se permitir ser transformado pelo poder de Deus, é saber e reconhecer os meus erros, as minhas limitações e buscar corrigir pela palavra de Deus que nos santifica e nos purifica. Então, Nicodemos é um mestre que tem que passar por esse processo. Jesus é um mestre que ensina como passar pelo processo. Nicodemos está buscando mais informação para que ele passe por esse processo com mais tranquilidade. E aí também
nós temos que compreender a direção de Deus, a direção espiritual e o que Deus, no seu amor, está fazendo por nós, está fazendo por você, pela sua família, por aquelas pessoas que você ama e tem colocado diante dele em oração. Deus está atento a todas as nossas necessidades. Então, vale a pena buscar mais crescimento, conhecimento, vale a pena nascer de novo. Nascer de novo, como diz uma canção antiga, é mudar, né? Hoje eu vou mudar meus sentimentos, jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos, fazer limpeza no armário, tirar traças e teias de angústias e de ressentimentos, parar de sofrer por coisas tão pequeninas. Vou deixar de ser criança para ser o que Deus quer. Então, quando nós compreendemos isso, nós nascemos de novo. Nascemos na perspectiva espiritual, com uma nova visão, com um novo amor, com um novo modelo de relacionamento conjugal, familiar, social, com respeito, com harmonia, com alegria e com felicidade, que é isso que Deus tem preparado para você e para a sua família, em todos os detalhes. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe de maneira muito especial esta pessoa, esta família que está ouvindo a mensagem neste momento. Que o Senhor conceda a tua paz, que a cada dia todos nós estejamos sensíveis à tua voz para seguirmos os teus propósitos e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus.